Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo a gente também vai trazer aqui um resumão da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda rodada terminou ontem com a vitória do Botafogo sobre o Bahia e a gente vai passar aqui em todos os resultados, classificação e também nos próximos jogos, né? Quem pega quem na próxima rodada. Então, para você ficar por dentro aqui de tudo o que aconteceu no Brasileirão, é só acompanhar esse vídeo do canal Machão da Gama. Eu já conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil. Tem o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você vai ser direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda a adiantar o saque, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa aqui com uma informação sobre um jogo-treino que será realizado nessa terça-feira no CT Moacir Barbosa. O Vasco vai encarar a equipe do Sampaio Corrêa. O horário não foi divulgado. O elenco do Vasco teve folga ontem, né, após o empate no domingo contra o Palmeiras, se reapresenta hoje e terá esse jogo-treino aí contra a equipe do Sampaio Corrêa. Bem provavelmente, os jogadores que não atuaram, né, na partida contra o Palmeiras devem participar desse jogo-treino aí contra o Sampaio. É o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, tá? Não é o Sampaio Corrêa do Maranhão, não. É um clube das divisões inferiores aqui do Rio de Janeiro. Então, quem participou do jogo contra o Palmeiras deve fazer um trabalho na academia, etc e tal, e quem não participou deve jogar esse jogo-treino aí contra a equipe do Sampaio Corrêa. O Vasco deve divulgar depois o resultado, né, como foi, o placar, os gols, etc e tal, e na segunda edição aqui do nosso Giro de Notícias a gente fala mais sobre esse jogo-treino aí contra o Sampaio Corrêa. Bom, agora a gente fala aqui sobre Campeonato Brasileiro, né? Porque terminou ontem a segunda rodada do Brasileirão e o Vasco está na quinta colocação. Daqui a pouquinho a gente atualiza aqui a tabela de classificação. A rodada terminou ontem, né, com uma vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Bahia. Os times cariocas começando bem aí esse Campeonato Brasileiro. O Fluminense e o Botafogo são as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento, né? 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. O Vasco ainda não perdeu, tem uma vitória e um empate, e o Flamengo já tem uma derrota, é o único carioca que perdeu até o momento. Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados, então, dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fluminense venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2-0. No sábado também, o São Paulo venceu por 3-0 o América de Minas. O Cuiabá empatou por 1-1, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. Já no domingo, o Internacional venceu o Flamengo no Beira-Rio por 2-1, o Vasco empatou com o Palmeiras 2-2, Santos e Galo ficaram no 0-0, o Fortaleza meteu 3-0 no Curitiba fora de casa, rapaz, Curitiba que também não tem nenhum pontinho ainda no campeonato. O Goiás venceu o Corinthians por 3-1, e ontem o Bahia foi derrotado pelo Botafogo. O Botafogo consegue essa vitória fora de casa aí por 2-1. Vamos então olhar a classificação, né, do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na primeira colocação com 6 pontos. O Botafogo em segundo tem 6. O Fortaleza na terceira colocação tem 4 pontos. O Palmeiras na quarta colocação também tem 4 pontos. E o Vasco aparece na quinta colocação com 4 pontos. O Vasco tem exatamente os mesmos números que o Palmeiras, né? Número de vitórias, gols marcados, gols sofridos, mas o Vasco está na quinta colocação por conta de cartões amarelos. O Vasco levou mais amarelo que a equipe do Palmeiras. O Internacional também com 4 pontos é o sexto, o Bragantino em sétimo também tem 4, e na oitava colocação tem o Flamengo com 3 pontos. E aí vem, né, a turma dos 3 pontos. São Paulo com 3, Goiás com 3, Atlético Paranaense com 3, Cruzeiro com 3 e Grêmio com 3.
Na 14ª, o Corinthians também tem 3 pontos na 14ª colocação. Agora vem a galera que tem um pontinho, né? Cuiabá, Atlético Mineiro e Santos, já dentro da zona do rebaixamento. E a zona do rebaixamento é completada com Bahia, Curitiba e América Mineiro. Esses 3 clubes são os únicos que ainda não pontuaram no campeonato. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima rodada, a 3ª rodada do Brasileirão, que começa no próximo sábado, com o Curitiba recebendo o São Paulo. No sábado também teremos Fortaleza e Fluminense, Palmeiras e Corinthians, Santos e América Mineiro, Red Bull Bragantino e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E no domingo, clássico entre Flamengo e Botafogo, Internacional e Goiás, o Cuiabá recebe o Grêmio e a rodada se encerra na próxima segunda-feira, né, com o Vasco recebendo o Bahia em São Januário, 8 horas da noite. Então, esse é o panorama atual do Campeonato Brasileiro. É claro que apenas segunda rodada, não quer dizer nada. Time que está lá embaixo, daqui a pouco vai estar lá em cima, time que está lá em cima, daqui a pouco vai estar lá embaixo. Enfim, apenas mostrando aqui o panorama atual, não quer dizer muita coisa, né? Mas o Vasco começa bem esse Campeonato Brasileiro com toda certeza, fazendo 4 pontos aí em 2 jogos e jogando contra 2 adversários fortíssimos que são apontados ali como candidatos, né, ao título nacional, que é Atlético Mineiro e Palmeiras. Agora, o Vasco vai enfrentar uma equipe, a equipe do Bahia, que vai chegar muito pressionada, né, em São Januário, já que o Bahia perdeu as 2 partidas que disputou, né, inclusive perdeu ontem para o Botafogo jogando em casa. Então o Bahia vem desesperado, procurando pontuar, porque daqui a pouco a coisa pode complicar. Então, esse jogo contra o Bahia, na minha visão, vai ser o primeiro jogo do Vasco que o Vasco terá a obrigação de vencer, né? O Vasco enfrentou o Atlético Mineiro e Palmeiras sendo o azarão, né? Enfim, o Vasco não era o favorito. Agora o Vasco encara o Bahia sendo o favorito. Vamos ver como o Vasco vai se comportar nessa partida. Inclusive, falando aqui sobre Vasco e Bahia, existiu aí um burburinho, muita gente comentando, pedindo, né, para que o Vasco levasse esse jogo contra o Bahia para o estádio do Maracanã. Afinal de contas, o jogo será na segunda-feira, mas segunda-feira é feriado, né, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, é um dia tranquilo, né, mesmo sendo segunda-feira, para a galera comparecer ao jogo. Então, muita gente pedindo para o Vasco levar esse jogo para o Maracanã, para caber mais gente, etc e tal. Mas é improvável, praticamente impossível, né, que isso aconteça, porque até o momento o Vasco não fez a solicitação. A gente sabe que tem sempre uma confusão, né, para o Vasco jogar no Maracanã, tá tendo esse problema aí com o Flamengo e Fluminense. Inclusive ontem o juiz que ia julgar resolveu não julgar, disse que não era mérito dele. Enfim, tá uma situação que está sendo aí empurrada com a barriga. Então a chance desse jogo acontecer no Maracanã, eu diria hoje que é praticamente zero, né? O jogo nesse momento está confirmado para o estádio de São Januário na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. E eu tenho certeza, né, que teremos aí casa cheia com 20 mil vascaínos em São Januário para empurrar o Vasco, né, contra o Bahia. E o nosso caldeirão também é importante, né? A gente não pode deixar São Januário totalmente de lado, não. O Vasco é muito forte em São Januário, com a torcida ali pressionando. Enfim, vamos fazer de São Januário um caldeirão e buscar esses 3 pontos aí contra o Bahia. E como eu disse, né, é o primeiro jogo que o Vasco terá realmente a obrigação de vencer, né? O Vasco entra como favorito. É isso. Antes de ir embora, eu quero falar com você da 1xBet. Tem um link aqui no comentário fixado. Você pode usar o código promocional que também está no comentário fixado para ganhar um bônus no seu primeiro depósito. Eles são parceiros aqui do canal Machão da Gama. E agora eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.